Bem-vindo de volta ao Railways Explained. Hoje voltamos à série Railway Nation com uma análise do sistema ferroviário da Polônia que vem atraindo mais pessoas aos trens. Falaremos mais sobre isso, então fique conosco até o final. Embora já tenhamos abordado parte dessa história em nosso vídeo sobre o megaprojeto Centralny Port Komunikacyjny, desta vez vamos dar um passo atrás para explorar o panorama geral, desde sua história até seu desenvolvimento e desempenho geral. Para entender as ferrovias polonesas, é preciso começar com um fato essencial. A forma e o desenvolvimento da rede foram fortemente influenciados pelo longo período em que a Polônia não existiu como um Estado independente. Em vez de ser construída como um sistema unificado servindo a um único país, a rede ferroviária surgiu como uma combinação de sistemas separados projetados para atender as regiões periféricas de três grandes impérios: Rússia, Prússia e Áustria. Cada um deles seguiu suas próprias prioridades, padrões técnicos e objetivos estratégicos, deixando uma marca duradoura na rede que ainda é visível hoje. A primeira linha ferroviária no território da atual Polônia foi inaugurada em 1842 na parte prussiana, conectando Rosowa a Oława. A linha foi estendida até Breg no mesmo ano, chegou a Opole em 1843 e logo se expandiu por toda a Pomerânia e Grande Polônia. Conexões, como a de Tresin a Berlim e posteriormente ligações em direção a Poznań e Gdańsk, faziam parte de uma estratégia prussiana mais ampla para conectar regiões econômicas importantes. Enquanto isso, uma história diferente ocorria no Reino da Polônia sob domínio russo. Embora a construção ferroviária tenha começado já em 1835, ela avançou mais lentamente, com o primeiro trecho operacional sendo inaugurado apenas em 1845, como parte da ferrovia de Varsóvia. Essa linha foi gradualmente se estendendo de Varsóvia para cidades importantes como Czernowitz, Częstochowa e eventualmente além, formando uma conexão vital em direção à Europa Central, combinando a bitola padrão com a bitola mais larga russa. Nas décadas de 1860 e 1870, a rede se expandiu ainda mais, conectando Varsóvia com São Petersburgo, Berlim e outras grandes cidades. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas. As ferrovias se tornaram ativos militares vitais e sua distribuição desigual, densa no oeste e escassa no leste, destacou profundos desequilíbrios estratégicos. Quando a Polônia finalmente recuperou a independência em 1918, herdou esse sistema fragmentado e enfrentou o enorme desafio de transformá-lo em uma rede nacional unificada. Imediatamente após a independência, foi lançado um programa nacional para consolidar os três diferentes sistemas ferroviários em uma estrutura coerente dentro da Segunda República Polonesa. Mas isso estava longe de ser simples. O que a Polônia herdou era extenso, mas profundamente inconsistente. Do antigo Império Russo, herdou 7.362 quilômetros de linhas, da Áustria à Hungria, 4.357 quilômetros e da Prússia, 4.228 quilômetros, totalizando 15.947 quilômetros até 1921. Unificá-las exigiu não apenas reconstruir a infraestrutura, mas também redefinir como o sistema funcionava. Um passo decisivo foi dado em 1926, quando as ferrovias estatais polonesas foram formalmente estabelecidas em bases comerciais, criando uma única entidade responsável por gerenciar e operar a rede. Durante toda a década de 1920, essa instituição liderou um intenso processo de consolidação e modernização. Em 1929, a rede já havia crescido para 19.500 quilômetros de linhas. A escala das operações também era impressionante, com mais de 5.000 locomotivas, a vapor quase 12.000 vagões de passageiros e mais de 150.000 vagões de carga em operação.
As ferrovias transportavam cerca de 175 milhões de passageiros por ano e aproximadamente 738 milhões de toneladas de mercadorias, quase 3,5 vezes mais do que hoje, ressaltando seu papel central na economia do país. Esse impulso continuou na década de 1930, quando a malha ferroviária não só se expandiu, mas também começou a se modernizar tecnologicamente. Um dos marcos mais significativos desse período foi a introdução da eletrificação em 1936, quando a Polônia adotou um sistema de corrente contínua de 3.000 volts, concluindo os primeiros trechos eletrificados até o fim de 1937. Porém, quando o sistema ferroviário começava a se modernizar, a Segunda Guerra Mundial causou uma interrupção catastrófica. A rede foi tomada pelas forças de ocupação, reaproveitada para a logística militar e, por fim, sofreu uma destruição maciça. No fim da guerra, mais de 1/3 dos trilhos, quase metade das pontes e mais de 70% dos sistemas de controle de tráfego foram destruídos. Seções inteiras da infraestrutura foram desmontadas ou até mesmo realocadas, deixando a Polônia mais uma vez com a enorme tarefa de reconstruir seu sistema ferroviário praticamente do zero. Após a guerra, sob o comunismo, as ferrovias foram reconstruídas, ampliadas e remodeladas conforme as prioridades do planejamento central. Enquanto os corredores principais eram reconstruídos e a eletrificação avançava, várias linhas locais foram sendo abandonadas, gerando um paradoxo. Apesar de herdar uma densa rede ferroviária, a Polônia perdeu acesso ao trem em grandes áreas ao longo do tempo. Cidades e municípios inteiros ficaram sem serviços ferroviários, colocando a Polônia entre os países europeus com o maior número de cidades de médio porte sem conectividade ferroviária. A década de 1980 trouxe mais um ponto de virada. A ascensão do movimento Solidariedade desempenhou um papel fundamental no colapso do regime comunista e, em 1989, a Polônia já havia se restabelecido como um Estado democrático. Essa transformação política desencadeou mudanças profundas no setor ferroviário durante a década de 1990, impulsionadas principalmente pelo alinhamento com a política ferroviária europeia. A Polônia ingressou oficialmente na União Europeia em 2004, mas a reestruturação do seu setor ferroviário já havia começado anos antes, em preparação para a integração. Foram realizadas várias reformas para transformar a ferrovia integrada verticalmente em um sistema moderno alinhado às diretivas da União Europeia. A reestruturação mais decisiva ocorreu em 2001, quando a antiga estrutura monolítica das ferrovias estatais polonesas foi dividida em empresas especializadas. PKP Polskie Linie Kolejowe ficou responsável pela gestão e manutenção da infraestrutura, enquanto PKP Cargo assumiu o transporte de cargas. Os serviços de passageiros foram atribuídos à PKP Przewozy Regionalne, apoiada por várias entidades adicionais, como PKP Energética, PKP Informática e TK Telecom, além de diversas empresas de back-office distribuídas pelo país. O século XXI trouxe novas mudanças estruturais, mas também escolhas difíceis. Só na primeira década, o comprimento total da rede ferroviária foi reduzido de cerca de 23 mil quilômetros para 19 mil quilômetros, refletindo o fechamento de linhas pouco utilizadas. Ao mesmo tempo, a governança da infraestrutura tornou-se mais complexa e diversificada. Atualmente, a Polônia conta com 14 gestores de infraestrutura supervisionando aproximadamente 19.663 quilômetros de linhas ferroviárias operacionais, com a PKP Polskie Linie Kolejowe dominando o sistema com 18.915 quilômetros sob seu controle. Do ponto de vista técnico, a rede também reflete a posição histórica e geográfica da Polônia na interface entre os sistemas ferroviários europeus e pós-soviéticos. Cerca de 578 quilômetros de linhas, ou 2,9% da rede, são construídos em bitola larga.
A maior parte disso, quase 395 quilômetros, é operada pela PKPLHS, representando mais de 2/3 de toda a infraestrutura de bitola larga no país. Segmentos adicionais são administrados pela PKPPLK, Cargo Tor e Euroterminal Swakov, com a rede servindo como uma interface fundamental entre os sistemas de bitola de 1.500 e 20 milímetros da Europa Oriental e a rede de bitola padrão da União Europeia. A eletrificação representa outra característica marcante do sistema ferroviário polonês. Cerca de 62,3% da rede é eletrificada, correspondendo a aproximadamente 12.250 quilômetros de linhas. Isso inclui uma parcela significativa de linhas de via dupla, onde a eletrificação atinge mais de 2/3. Ao mesmo tempo, a estrutura da rede ainda reflete padrões antigos, com linhas de via simples representando 54,7% do total, ou cerca de 10.765 quilômetros, dos quais apenas 38,3% são eletrificados. A qualidade e o desempenho da infraestrutura ainda são desiguais. A maior parte das linhas, cerca de 45%, suporta velocidades entre 80 e 120 km por hora, enquanto apenas cerca de 20% da rede permite velocidades entre 120 e 160 km por hora. Ao mesmo tempo, quase 1/5 da rede está limitado a 60 km por hora ou menos, destacando a necessidade contínua de modernização. Quando se trata do desempenho real do sistema ferroviário polonês atualmente, o foco está principalmente na rede administrada pela PKP Polskie Linie Kolejowe, mas também inclui gestores de infraestrutura menores, porém importantes, como PKP SKM em Tri-City, Uzdomer Baderban e Warszawska Kolej Dojazdowa. Em toda essa rede combinada, o tráfego ferroviário atingiu níveis impressionantes. Só em 2025, pelos trilhos poloneses, circularam mais de 2,2 milhões de trens de passageiros e quase 383 mil trens de carga, o que se traduz em mais de 6.800 trens circulando por toda a rede todos os dias. Esse nível de atividade reflete a escala e a importância crescente do sistema para a mobilidade de passageiros e cargas. No total, nada menos que 144 diferentes operadores de passageiros e de cargas utilizaram a infraestrutura ferroviária durante aquele ano. O desempenho do transporte de passageiros apresenta uma tendência particularmente forte e encorajadora. A confiança nas ferrovias está voltando, como mostra o aumento contínuo de passageiros. Em 2025, as ferrovias na Polônia transportaram cerca de 439 milhões de passageiros, um aumento de aproximadamente 32 milhões em comparação com 2024. Ao mesmo tempo, o sistema registrou cerca de 225 milhões de quilômetros percorridos por trens, com uma distância média de viagem de aproximadamente 70 quilômetros por passageiro. Isso indica maior demanda e papel estável do transporte ferroviário em viagens de média distância. A pontualidade, um dos indicadores mais importantes da qualidade do serviço, também apresenta um desempenho geral sólido. Com base na definição padrão, isso inclui trens que chegam no horário ou com um atraso de até 5 minutos e 59 segundos. A taxa geral de pontualidade nas redes da PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM na Tricidade, Josefina Baderban e Warszawska Kolej Dojazdowa atingiu 91,3% em 2025. Uma análise detalhada mostra diferenças relevantes entre os segmentos. Os sistemas urbanos e metropolitanos se destacam por sua confiabilidade excepcional. A Warszawska Kolej Dojazdowa alcançou uma taxa de pontualidade impressionante de 99,5%, enquanto a PKP SKM na Tricidade atingiu 97,6%, mantendo consistentemente um desempenho acima de 97%.
Esses resultados destacam a resiliência dos sistemas ferroviários urbanos dedicados, que estão muito menos expostos a interrupções em toda a rede. Em contraste, o segmento de longa distância opera sob condições muito mais desafiadoras. A PKP Intercity, principal operadora de longa distância, registrou uma taxa de pontualidade de 76,3%, enquanto operadoras estrangeiras como a RegioJet e a Léo Express alcançaram, respectivamente, 79,3% e 78,3%. Esses valores menores refletem a complexidade das rotas longas, onde atrasos se acumulam mais facilmente em grandes distâncias e múltiplas interfaces operacionais. Ao mesmo tempo, a Polregio, maior operadora em volume de trens, com mais de 729 mil serviços anuais, manteve um forte nível de pontualidade de 90% e 1,8%, demonstrando a relativa estabilidade dos serviços regionais. Os serviços de passageiros na Polônia contam com mais de 10 operadoras, mas poucas dominam o mercado. A Polregio lidera com cerca de 23% de participação de mercado, transportando aproximadamente 103 milhões de passageiros por ano. Em seguida vem a PKP Intercity, com 19% e cerca de 89 milhões de passageiros, enquanto a Ferrovias da Mazóvia detém uma participação de 16%, com aproximadamente 70 milhões de passageiros. Essas operadoras compõem a espinha dorsal dos serviços ferroviários de passageiros no país. Analisando os padrões regionais, o uso das ferrovias varia bastante na Polônia. A maior taxa de uso é registrada na Voivódia da Pomerânia, onde o residente médio viaja de trem mais de 35 vezes por ano, refletindo o forte papel do transporte ferroviário na mobilidade diária, especialmente na região da Tricidade. As regiões da Mazóvia, Baixa Silésia e Grande Polônia também superam a média nacional de uso, que é de 11,7 viagens por pessoa ao ano. Em contraste, regiões orientais como Podláquia ficam para trás, com uma média de apenas 2,8 viagens por pessoa. Em termos absolutos, a Voivodia da Mazóvia domina, com mais de 120 milhões de passageiros por ano, seguida pela região da Pomerânia, com mais de 83 milhões de passageiros. O transporte ferroviário de cargas na Polônia é bem desenvolvido e, por vários indicadores, está em segundo lugar na União Europeia, atrás apenas da Alemanha. Embora o setor venha passando por um declínio gradual, desde 2022 ainda mantém uma posição muito forte. Somente em 2025, cerca de 218 milhões de toneladas de mercadorias foram transportadas por ferrovia, gerando aproximadamente 80 milhões de trens-quilômetro. O desempenho total do transporte ultrapassou 56,2 bilhões de toneladas-quilômetro, representando uma queda de mais de 2 bilhões de toneladas-quilômetro, ou cerca de 3,5% em relação ao ano anterior. A distância média de transporte por tonelada atingiu cerca de 258 quilômetros, o que está em linha com a média europeia para o transporte ferroviário internacional de cargas. A estrutura do transporte de cargas continua fortemente concentrada, com dois grupos de carga dominantes: carvão, petróleo, gás e produtos de mineração, representando mais de 55% do volume total. O transporte internacional desempenha um papel significativo, representando cerca de 35% do volume total transportado. Dentro desse segmento, cerca de metade está relacionada a importações, aproximadamente 10% ao tráfego de trânsito e o restante a exportações. Os maiores volumes de transporte internacional estão cada vez mais associados à carga containerizada, refletindo uma mudança gradual para cadeias logísticas mais modernas e flexíveis, e destacando a importância dos terminais intermodais na Polônia. Em termos de estrutura de mercado, a Polônia possui um setor de cargas altamente competitivo, com mais de 100 operadores ativos. Ainda assim, alguns grandes operadores dominam o mercado.
A PKP Cargo detém a maior participação, respondendo por cerca de 26,6% do total de mercadorias transportadas, embora isso represente uma queda significativa em relação à sua participação de 36,6% em 2021. Em seguida vem a DB Cargo Polska, que detém aproximadamente 15% do mercado, destacando tanto a concorrência quanto a gradual diversificação do mercado. A pontualidade no transporte de cargas apresenta um cenário diferente em relação aos serviços de passageiros. De acordo com a metodologia, um trem de carga é considerado pontual se chegar com um atraso de até 15 minutos e 59 segundos. Com base nesse limite, a pontualidade apresentou melhora nos últimos anos. Em 2025, de 382.953 trens de carga, cerca de 53%, chegaram dentro desse intervalo de tempo, marcando o melhor resultado dos últimos 12 anos. Ainda assim, essa melhora precisa ser vista com cautela. O número total de trens de carga diminuiu significativamente no mesmo período, caindo de mais de 507 mil trens em 2013, quando a pontualidade estava em torno de 47%. Com essas informações, esperamos ter coberto os principais aspectos do sistema ferroviário da Polônia. Se esquecemos de algo ou se você acha que cometemos algum erro, fique à vontade para nos avisar nos comentários. Cada comentário, sugestão e discussão significa muito para nós e nos ajuda a melhorar nosso trabalho e os próximos vídeos. E, por fim, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para nunca perder o nosso próximo vídeo. Se você quiser apoiar o Railways Explained ainda mais, pode fazer isso pelo Patreon ou PayPal ou conferindo nossos produtos e livro com tema ferroviário. Confira todos os links na descrição abaixo. Até o próximo vídeo, continue nos trilhos.